Meu pai teve naturalmente a habilidade de desenvolver em cada filho a sua competência. O meu pai, eu acho que eu devo muito, né, a ele, e o mais fantástico de tudo isso é você atuar, trabalhar com o professor do lado. Tem aquele pânico que todo mundo fala que os pequenos vão acabar, né? Só os grandes vão continuar. Eu não penso muito assim. Família, negócios à parte, tá? Aqui dentro do escritório nós temos esse diferencial. Lógico, com afeto, né? É diferente de você ser ter um sócio qualquer ou qualquer outra coisa. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da TV Novo Corretor. Hoje vamos conhecer a Unidas Corretora de Seguros de Jaboticabal, no interior de São Paulo, onde a sucessão já está chegando à terceira geração. A profissionalização da gestão da corretora correu em paralelo com a evolução da tecnologia e também das exigências dos clientes. Para não perder conteúdos como esse, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe seu like. Agradeço o convite da TV Novo Corretor. É uma oportunidade de mostrar como foi esses últimos 40 anos que fundamos a empresa, hoje trabalhando com filhos e netos. E eu gostaria de expressar aqui que a nossa história pode ser um exemplo para outros corretores e seus familiares. E agora faço questão que o processo seja contado por meus filhos e netos que estão gerando o futuro da empresa. Muito obrigado. É com muita alegria, assim, que hoje eu, meus irmãos e meu sobrinho, a gente tem o prazer de contar para vocês um pouco da nossa história e o melhor de tudo, que a gente acha que ela pode ainda inspirar e fazer com que outros corretores, outros colegas possam resolver algumas coisas ou se inspirar na nossa história. Isso é muito gratificante para nós. E há mais de 40 anos, meu pai trabalhava numa agência de carros, ele era recepcionista da oficina de uma grande agência de veículos aqui da cidade, em Jaboticabal. E destacando nessa função, principalmente com atendimento aos clientes dessa concessionária, ele começou a também oferecer consórcios. E consórcio com seguro de veículo estão andando juntos. E a partir daí foi o primeiro passo para seguir nesse mercado segurador. Ele, uma tia minha mãe também, os três com muita dificuldade, começaram a corretora, começaram com seguros de veículos mesmo, através de até já tinha uma corretora na cidade que ele trabalhava nessa corretora. Depois de um tempo ele abriu a dele, que é a Unitas, até hoje. Então a Unitas tem mais de 40 anos, então essa história começou antes, retificando. Daí para frente ele foi fazendo a história dele. Então eu vou falar que durante uns 10, 15 anos ele construiu essa base, esse alicerce junto com a minha tia, com a minha mãe e algumas pessoas que estão aqui até hoje. Depois dessa fase inicial e já de muito sucesso, meu pai já conhecido no mercado, naturalmente ele começou a me convidar para passar as férias aqui na corretora. E eu me lembro, eu sempre gostava, o meu perfil até mais estratégico, eu lembro que eu vinha na corretora brincar de preencher formulário. Ele tinha uns blocos, umas fichas, e eu ficava preenchendo, simulando seguros, colocava meu nome como cliente, e eu sempre gostei disso. E a partir daí, dessa fase das férias, eu comecei a me envolver com os processos da corretora.
E tô até hoje. Eu acho que meu pai teve naturalmente a habilidade de desenvolver em cada filho a sua competência. Sem estudo, sem informação, isso foi dele mesmo. Ele foi olhando e notando a competência de cada filho e naturalmente cada um foi seguindo essa habilidade, né? Foi desenvolvendo cada vez mais essa competência, com uma diferença. Nós, eu, meus irmãos, meu sobrinho, nós tivemos a oportunidade proporcionada por ele, pela minha mãe, de estudar. A experiência dele, sem tanto estudo, naquela época também não tinha tanta informação disponível como a gente tem hoje. Então, a experiência dele com a oportunidade de estudo e claro, uma cabeça nova, uma cabeça mais disruptiva, eu acho que isso a gente foi construindo a história que a corretora escreveu até hoje e ainda vai continuar escrevendo cada vez melhor, eu espero, né? Voltando um pouquinho no que o Rodrigo já iniciou, e não pela ordem de sucessão, mas a gente brinca pela ordem de nascimento. Eu sou a segunda, eu sou a irmã do meio e a única mulher. Cresci na família de seguros, né? Então, meu pai aí já tem 40 anos de empresa, então eu cresci com isso, ouvindo tudo isso. Mas eu tomei inicialmente um caminho diferente dos meus irmãos. Eu saí da escola, concluí o meu ensino médio, cheguei a vir trabalhar na corretora. Eu ficava mais na parte operacional e estudava à noite. Eu fazia faculdade em Ribeirão para psicologia. E fiquei aí durante uns 2 anos na corretora, mas eu era um pouquinho diferente, eu queria alguma coisa a mais. E comecei a distribuir currículos e me chamaram para um estágio lá em Ribeirão. E assim eu fui. Eu me lembro que eu fiz a entrevista numa quinta-feira e falaram: você tem que estar aqui na segunda-feira. E eu peguei minhas coisas e fui. E fiquei trabalhando e estudando em Ribeirão aí até eu terminar a faculdade. Terminei a faculdade e me casei, tive meu filho, meu primeiro filho, voltei para Jaboticabal. Nesse meio tempo eu continuei atuando na minha profissão, sempre voltado para a área organizacional, sempre gostei. Tive aí uns atendimentos clínicos, mas não era assim a minha praia. E assim eu fui caminhando, meu filho foi crescendo e o meu pai sempre olhando para a gente, começou devagarzinho a pegar na mão do meu filho mais velho e dar esse caminho aí no seguro para ele. E eu já um pouquinho com um outro caminho. Trabalhei no ramo de recrutamento e seleção, tive minha outra filha e aí, meados de finalzinho de 2016, os meus irmãos e o meu pai conversando comigo, falou: você não tá afim de voltar? A gente tem aí uns projetos, quer abraçar isso com a gente? Aí me deu um alerta, eu falei: eu preciso voltar para o meu DNA. Foi quando eu vim para a corretora em 2017, num projeto focado somente em benefícios, o que não tinha. Então assim, sempre focada em outros produtos, mas o benefício, que é o saúde principalmente, não tinha aí uma pessoa especializada. E assim eu fui. Foi muito legal porque assim, o meu pai, eu acho que eu devo muito, né, a ele. E o mais fantástico de tudo isso é você atuar, trabalhar com o professor do lado. Isso é demais. E comecei, até mesmo porque o ramo, o produto, querendo ou não, ele tá alinhado com aquilo que eu
me formei, porque você senta, você ouve a necessidade do seu cliente e tudo aquilo que ele mais protege do bem maior que ele tem, que é a família, que é a saúde. Então, assim, de eu atender o cliente de ficar aí 1h30, 2 horas, então, assim, ouvindo mesmo. Então, eu acho que eu juntei aquilo que eu me formei com o DNA que o meu pai sempre mostrou. Então, não diferente dos meus irmãos, né? Também segui a mesma linhagem. Quando eu tinha 12 anos, eu me lembro muito bem que eu, ao invés de fazer as tarefas escolares em casa, eu gostava de vir aqui na empresa, fazia aqui, aí acabava terminando a tarefa, procurava alguma coisa para fazer, e nisso meu pai sempre dando alguma coisa para a gente fazer. Olha, vai ao banco, vai ao correio, fecha o malote, digita essa cartinha no computador para mim. Então eu comecei a pegar gosto por isso e comecei a vir todos os dias, depois do almoço, na corretora. Fazia minhas lições e depois fazia alguma coisa aqui. E nas férias eu gostava de vir, ficava o dia todo aqui, e com isso ele começou a me levar junto, né? Eu gostava de sair com ele para ir nos clientes fora da corretora, que é cidades fora. Então, assim, comecei a entender como que era o processo de negociação, como que você vendia um produto. E isso me despertou muito, porque foi uma das coisas que eu falei, poxa, eu gostei disso daí. Quando eu ia com ele nos lugares, era o Vilela e o Vilelinha, então eu peguei a fama do Vilelinha. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou começar a fazer isso. Eu não gostava muito de mexer, ficar atrás de mesa, né, cuidando disso, daquilo, então eu gostava de estar junto, conversando com as pessoas, ouvindo histórias. E uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai fazendo isso foi assim, a gente vai vender o seguro, a gente conversa mais com o cliente sobre tudo, outros assuntos, exceto o seguro. O seguro é a última coisa que a gente fala, rápido ali, fala as necessidades e acaba fechando o negócio. Então você acaba virando muito amigo do cliente. E aí hoje em dia eu entrei na corretora com 12, estou com 42, ou seja, há 30 anos. Eu venho no ramo de negócios com relação à venda, atendimento de cliente. Hoje eu tenho minha carteira fidelizada também. Muitas das coisas que eu tenho de clientes que eu atendo hoje eram clientes deles, então hoje eu trato com clientes dele e filhos dos clientes dele. Falar em Unitas e falar em Guilherme é uma coisa muito junta, muito unida. Eu tenho 20 anos e, conforme minha mãe já falou, a Patrícia, né, meu avô sempre esteve me levando em congressos, eventos do ramo securitário, então eu sempre fui muito acostumado com esse ambiente e desde pequeno até acabei criando amizade e algumas referências do mercado desde muito novo, tá? Eu agradeço, na verdade, por isso ter acontecido comigo. Essa passagem de conhecimento, essa passagem de, como que eu posso dizer, realmente de um up, né, dessa parte do conhecimento da sucessão. Hoje meu avô trabalha junto comigo, né, basicamente um de frente para o outro. Então, assim, é uma grande escola o que eu consigo vivenciar estando junto ao meu avô, que eu acho que ele ali que é o meu ponto de segurança, o meu ponto de amplitude, é com ele ali que eu consigo ter realmente um baita professor. O processo de sucessão chegou até mim mais ou menos desse modo mesmo, tá? Desde criança, acostumado a vir aqui no escritório, acostumado a fazer nas férias, vim fazer correio, fazer arquivo, e assim que eu terminei o ensino médio, eu já tinha na cabeça que eu ia vir para cá e iniciar a graduação e começar a trabalhar aqui, e é o que eu faço hoje, né? Eu me formo no final do ano agora e já tenho essa bagagem de 4 anos aqui dentro da empresa, vindo todos os dias com o meu horário a cumprir. Chegou num ponto em que eu me sentia já ali na corretora, vamos por mais uns 10 anos, eu me senti travado. A minha formação é jurídica e eu sou um cara de processos, eu estava envolvido com planejamento, tive uma experiência num dos primeiros grupos de corretoras do interior de São Paulo, foi uma experiência muito legal, me deu bastante bagagem e com isso eu enxerguei a oportunidade de
aplicar a minha força de trabalho no negócio da família. Então eu voltei para Jaboticabal, estava desde então trabalhando também na corretora, porque a nossa corretora fazia parte desse grupo. E eu voltei para a corretora e achei que a gente precisava de um profissionalismo maior. Foi quando meu pai, sempre a cabeça dele, me falou assim, passa lá no Sebrae, vê o que eles podem ajudar a gente. E eu falei, não, pai, Sebrae eu acho que é coisa de vitrine, é mais comércio. Ele, não, vai lá, eu andei olhando algumas coisas e isso marcou muito a história da Unitas. Nós desenvolvemos um trabalho de uns 5 anos junto com os consultores do Sebrae, aos quais eu agradeço, foi muito legal o trabalho que eles fizeram com a gente e realmente a corretora se profissionalizou dali para frente. Nós fizemos o que eles propuseram, não foi fácil, nós tivemos a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas deficiências, eles fizeram a gente enxergar o que nós tínhamos de melhor e conseguimos desenvolver as nossas habilidades, o que a gente... Por exemplo, uma coisa muito importante, o meu pai sempre tentou prometer e cumprir. Eu acho que a nossa empresa, pelo menos aqui na cidade, a gente é reconhecida por entregar o que promete. E a gente estava com muitos problemas nessa época. De cumprir, de poder atender o cliente do jeito que a gente tinha prometido para ele. E nessa consultoria a gente descobriu que os nossos problemas vinham dos nossos fornecedores. Até então a gente, infelizmente, não conseguia entender isso. E isso foi muito legal, mudou muito a nossa vida. Eu tenho um contato muito grande, direto, com o RH de cada empresa. Então, assim, isso acaba me envolvendo cada vez mais e até entendendo qual realmente a necessidade, justamente porque eu atuei bastante na área organizacional da psicologia. O novo desconhecido, ele assusta, mas ele consegue te mostrar realmente que tipo de caminho você quer seguir. Então, assim, eu tive uma experiência legal, diferente dos meus irmãos. Eu consegui me desprender, mas a hora que eu vi aquilo num todo, eu acabei dando um passo e falou, não, eu quero mesmo aquilo que eu vivi, que eu cresci, né? E eu tenho uma gratidão muito grande por aquilo que o meu pai nos proporcionou e nos proporciona até hoje. Então, assim, é um fato realmente que me deixa muito feliz. Como o Rodrigo já comentou, nós somos em 3 irmãos e eu olho para o meu filho mais velho, que o meu pai desde os 5 anos pegava ele para a mão e levava em congressos e reuniões, e hoje ele é um atuante na corretora. Então, assim, como mãe e como filha do seu Vilela, eu tenho assim um agradecimento muito grande, né? Então, tenho a Julinha, que é minha filha, que hoje é de 13 anos, que o meu pai nas férias liga e fala, Júlia, tem alguma coisa aqui, você vem? E nas férias ela tá aqui para ajudar. Então, assim, eu acho que isso para um coração de mãe, de família, da Seguros, eu sou muito, muito feliz. É bacana falar para novos corretores, né? Digamos assim, né? Nesse processo de sucessão que eu estou participando hoje, né? Se eu pudesse aconselhar alguém da minha idade ou que o pai tem a corretora e o filho não, é o seguinte, você tem um projeto pronto, você tem uma coisa ali que, querendo ou não, é sua já, tá? Em termos de remuneração, cara, o seguro ele te dá muitas oportunidades, mas você tem que saber que você tem que ter um diferencial que você tem que correr atrás. Não é lindo, não é totalmente de graça, tá? Tem que batalhar muito, tem que correr atrás, tá? Você tendo essa perspectiva, esse pensamento, cara, continua.
é extremamente gratificante, é uma profissão gratificante de verdade mesmo, porque você acaba passando conforto para o seu cliente, você acaba fazendo muitas amizades. Então, assim, às vezes o cliente vem aqui e tal, eu atendo clientes que têm o triplo praticamente da minha idade. E aí é uma conversa de igual para igual, tem uma coisa muito bacana e eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Então, hoje eu falava com o pai, hoje eu falo com o filho, né, na mesma linguagem. Alguns clientes ainda continuam com o meu pai, mas os filhos deles já falam direto comigo. Eu achei isso muito bacana, porque a gente já está mesmo no mesmo nível, né? De idade, de conhecimento, tudo certinho. E eu achei isso muito legal. Foi muito bom. Hoje em dia talvez já tem alguns filhos que eu atendo que já têm filhos também, assim como eu. Tenho uma filha mais velha de 11 anos. Eu acredito que talvez eu possa pôr a minha filha aqui para seguir os mesmos passos que eu estou seguindo e ela pode de repente atender esses netos dos primeiros clientes. Então, foi uma coisa muito natural mesmo, até eu pedia para ir junto com ele, tá? Para mim conhecer como é que funcionava a parte de comercial. E isso foi também, acredito eu, que ele foi sentindo que eu tinha esse feeling para isso, tá? Porque às vezes eu sou um pouco envergonhado, mas eu sou extrovertido para poder assim chegar, conversar, falar, negociar, né? Então isso ajudou bastante. E acho que ele percebeu isso também e falou, poxa, acho que ele está no caminho certo. E depois foi soltando a linha. Eu comecei a ir nos clientes sozinho, ele me ensinava, ó, vai lá, tal, acerta isso para mim. Então isso já foi se tornando totalmente natural. E eu fui assim, criando mais vontade, fiquei menos inibido e comecei a ir nos clientes depois sozinho e novos clientes que iam me indicando, já fui fazendo isso de forma super natural. O meu pai ainda hoje está atuante na empresa, tá? Atendendo clientes. Ele tem passado muita clientes pro meu sobrinho, né? Que hoje está sendo o sucessor dele, porque como eu fui há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, hoje eu já tenho a minha carteira, então ele não consegue mais passar para mim. Hoje ele já está passando os clientes que ele atende pro meu sobrinho, tá? Então essa sucessão já está acontecendo já de forma natural também pro meu sobrinho. E ele ainda é atuante na empresa e a ideia é sim ele começar a dar uma desacelerada, tá? Mas eu acredito que isso ainda vai demorar um pouquinho. Uma coisa que foi muito interessante, logo quando eu vim para cá, foi que eu passei por todos os setores da corretora. Então eu cheguei a ficar um tempo cobrindo algumas horas na recepção, eu cheguei a passar por processo de sinistro para ajudar, eu sempre fui meio que um faz tudo ali, ajudando no que precisasse. Então isso foi muito bacana, porque eu conheço todos os processos da corretora, desde sinistro, cálculo, qualquer outra coisa, atendimento à recepção e o comercial, que é onde eu estou hoje, que é onde acho que foi que o bichinho picou e foi onde eu gostei, que é o que eu trabalho até hoje. Hoje eu estou na carteira ali de seguros novos, tá? Então o que eu faço? Chega um seguro novo, é direcionado até mim, justamente para eu criar a minha carteira já dentro da corretora e já vim puxando algumas coisas com meu avô, que é uma coisa que a gente percebe que está vindo todo dia ali, naquele jeito, ele me passando alguns conhecimentos e me passando alguns clientes, algumas coisas assim, para tornar realmente essa sucessão. A nossa história com a Mafre é linda. Eu nasci lá dentro. A primeira escada rolante que eu vi na minha vida foi na matriz da Mafre lá em São Paulo. Eu achei aquilo uma nave espacial, né? Então me marca muito, é bonito falar da Mafre para mim. E nós sempre devemos muito também a essa companhia, porque ela ajudou muito o começo da corretora. Com móveis, por exemplo, naquela época tinha um lance sei lá, devia ser um tipo de comodato. Então eu sou muito grato. E por que eu estou contando isso? Porque a Mafre sempre teve na nossa veia. Então, muita confiança, uma produção grande, muitas oportunidades. Quando nós fomos convidados a participar do programa Corretor Mais, eu acho que só coroou vamos falar que foi realmente, a gente passou no papel o nosso casamento com a companhia nessa época.
E desde então isso só fortaleceu e ali a gente estabeleceu realmente uma relação de confiança. Tem aquele pânico que todo mundo fala que os pequenos vão acabar, né? Só os grandes vão continuar. Eu não penso muito assim, eu acho que o mercado tem uma oportunidade muito grande, tá? Hoje eu até comento com amigos, com clientes, que hoje a gente é praticamente um banco, hoje a gente vende tudo, desde a parte financeira, financiamento, consórcio, conta digital, hoje a gente pode estar vendendo, tem uma prateleira muito grande de produtos, então eu acho assim, é só a pessoa querer. Acabar, eu acredito que não. Focar, se especializar num produto, porque o mercado tem um nicho muito grande. Você pode talvez sair do corriqueiro, do arroz e feijão, que é o automóvel, partir para uma coisa mais focada numa parte de financiamento, de assinatura de veículo, né, de consórcio de imóvel, de automóvel. Eu acho que dá para ramificar bastante, não ficar só no arroz e feijão. E se especializar, né? Eu já ouvi falar muito isso, falar, o corretor de seguro vai acabar, vai existir o consultor de seguro. Então acho que parar a pensar, se especializar, eu acho que não morre na praia, dá para tocar. Eu acho que antes da pandemia a gente estava com essa dor muito forte na corretora. Talvez numa crise, não éramos tão pequenos e nem grandes o suficiente para fazer o que a gente queria. A pandemia ajudou, impulsionou, nos deu coragem, empurrou realmente para o abismo e eu acho que a gente conseguiu aliviar um pouco dessa dor. Mas eu acho que realmente o corretor médio precisa pensar nisso, eu já penso nisso há muitos anos, conheço praticamente todas as oportunidades de união, de estar com outros corretores, de me associar com grandes redes. Gosto muito. Os projetos, eu falo para os amigos dessas redes, eles não estão engavetados, estão sempre ali no meu dia a dia. Mas ao mesmo tempo, hoje a gente está em 5 pessoas da família, existem outras oportunidades também. Além de ser grande, a gente pode ter, o mercado dá muitos braços. Então, o médio, ou ele se torna grande, ou ele se associa numa rede, ou o que hoje eu penso muito e tenho estudado é talvez dividir a corretora em vários segmentos, em várias empresas. Nós já trabalhamos hoje num grupo de corretoras, temos 4 corretoras trabalhando todas aqui no mesmo lugar. Família, negócios à parte, tá? Aqui dentro do escritório nós temos esse diferencial. Lógico, com afeto, né? É diferente de você ser ter um sócio qualquer ou qualquer outra coisa. A gente é família. Mas assim, o respeito aqui dentro é tomado bem dentro das 4 linhas, pelo que eu sei, né? Pelo que eu observo. Então assim, cada um respeita a opinião de cada um. Passou da porta, família, da porta para dentro, sócios, tá? Então assim, isso eu acho que é uma coisa que funciona demais. Não misturar essas coisas. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental. Eu fiquei muito contente, apesar de não combinar com o termo, com o que eu vou falar, do que a gente passou na pandemia. Foi fácil para a gente sair daqui e trabalhar em casa. Eu me lembro de falar com meus irmãos, até emocionante, como seria a hora que a gente ia apagar a luz daqui da corretora, que foi uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça. Mas graças a Deus, a nossa inquietude de sempre estar buscando alguma coisa melhor, nós conseguimos, em 2 dias, apagar a luz aqui e no outro dia está tudo funcionando, cada funcionário na sua casa. A gente está hoje com quase 30 pessoas aqui na Unitas. Foi muito difícil apagar a luz aqui e estar no outro dia tudo funcionando na corretora, mas deu certo. Nós somos obrigados a isso, tivemos que fazer funcionar e funcionou. Então isso deu coragem para a gente enfrentar o que vem pela frente. Por exemplo, a gente está tendo que se envolver muito em processos que a gente não se envolvia. E isso é difícil porque leva tempo, leva dinheiro e principalmente a experiência do cliente. A gente tem que fazer isso para justamente cumprir o que a gente prometeu. Fora isso, eu acho que nós vamos agora viver
embebido dessa coragem porque vem muita coisa difícil pela frente. Você vê, nós vivemos uma pandemia já emendada numa guerra, emendada numa crise financeira, um cenário político totalmente complicado, mas eu acho que o corretor tem força para sobreviver, ele vai conseguir bater todas essas dificuldades.